Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar P3 Dental. No dia de hoje nós vamos abordar as ferramentas intuitivas do software P3 Dental e como a gente consegue fazer um planejamento virtual utilizando as principais ferramentas do software e como é simples a realização do posicionamento dos implantes dentários e a visualização desses implantes na tomografia e na visualização tridimensional. Dentro do nosso enfoque, no evento de hoje, nós vamos abordar a navegação pelas imagens tomográficas, as mensurações anatômicas que são possíveis de serem realizadas utilizando o software P3 Dental, o posicionamento, a translação e a rotação dos implantes e a sua correspondente visualização tridimensional. Neste momento eu vou compartilhar a minha tela e vou carregar um exemplo aqui para que a gente possa acompanhar. Muito bem. Abrimos, portanto, um projeto no software P3 Dental. E quando abrimos um projeto no software P3 Dental, quando abrimos um arquivo que ele já foi montado no software, as imagens DICOM já foram carregadas no programa, quando a gente abre o planejamento, a primeira tela que o usuário visualiza é a tela justamente na etapa onde vocês vão observar aqui no canto à esquerda, que é na etapa de planejamento. Nesta etapa de planejamento, o usuário tem total liberdade de navegar pelos cortes tomográficos, realizar mensurações anatômicas, visualizar as imagens nas suas respectivas formatações, posicionar o implante, rotacionar o implante, transladar o implante e visualizar tridimensionalmente as estruturas anatômicas do paciente, as estruturas ósseas, os implantes e, entre outras estruturas, outros objetos digitalizados que eu vou mostrar hoje. Inicialmente, nós vamos explorar as ferramentas de navegação pelos cortes tomográficos. Então, se vocês observarem, cada janela do software P3 Dental, nós temos 4 janelas, como vocês podem ver, a janela axial, a janela cross, a janela panorâmica e a janela da visualização 3D. Cada janela que apresenta os cortes tomográficos, cada janela apresenta uma barra de rolagem. Se nós clicarmos na barra e deslocarmos essa barra, tanto para cima como para baixo, nós temos condições de navegar pelos cortes da toma. Uma ferramenta muito simples, todos já estão acostumados a usar barras de rolagem, e através dessa simples ferramenta a gente consegue navegar então através dos cortes respectivos às suas janelas correspondentes. Então aqui nós temos uma janela axial, onde nós temos um deslocamento de um plano axial para superior e inferior. Nós temos uma janela com os cortes parassagitais. Observem que os cortes parassagitais, eles se deslocam ao longo desta linha
que forma o conjunto de planos da panorâmica, essa linha amarela aqui que vocês podem ver no corte axial. Essa linha amarela, juntamente com essas outras linhas num tom de amarelo mais escuro e mais uma linha vermelha, essas linhas que cortam perpendicularmente esta outra linha amarela correspondem aos planos para sagitais que são apresentados na janela cross, como vocês podem ver aqui. Cada janela do software que apresenta os cortes da tomografia apresenta um índice associado ao plano. O índice associado ao plano corresponde à altura daquele plano. Esse índice ele está em milímetros, 16,8 milímetros. Se nós nos deslocarmos aqui ao longo dos planos, observem que o passo ele está de 0,2 em 0,2. 13, 12,8, 12,6. Significa que o tamanho do voxel é 0,2 por 0,2 por 0,2. Ou o tamanho do pixel, 0,2. Ou ainda, a espessura de corte aqui da tomografia. Não seria a espessura do corte, a distância entre os cortes para sagitais, que eu vou explicar logo em seguida. Mas a espessura do corte da tomografia, ela foi adquirida com 0,2 milímetros. E, em geral, é uma resolução que é obtida nos tomógrafos odontológicos. Então, se vocês olharem, aqui no axial, de 0,2 em 0,2, a gente tem um empilhamento desses planos axiais que formam o volume tomográfico. Ao cortarmos esse empilhamento de planos axiais, ao cortarmos com plano, obviamente, nós temos essas imagens aqui dos cortes para sagitais, como vocês podem ver. No software, os cortes para sagitais são representados por 9 cortes, 9 planos. Então nós temos um plano central, um corte central, com essa borda em vermelho aqui, como vocês podem ver. Esta borda em vermelho significa o plano central aqui que está cortando essa região desta curva que forma a panorâmica que está aqui embaixo. Observem que o plano em vermelho é o corte 77. O espaçamento entre esses planos foi definido aqui no P3 Dental de 0,5 em 0,5 milímetros. Poderíamos ter definido de 1 em 1 milímetro, de 2 em 2 milímetros, de 0,1 em 0,1 milímetros. O usuário tem liberdade de escolher esse parâmetro justamente aqui na etapa do ajuste da panorâmica. A gente pode ajustar a curva da panorâmica na etapa ajuste da panorâmica. Nós temos condições de fazer esse ajuste dos pontos e à medida que nós ajustamos esses pontos aqui ao longo da arcada de interesse, nós construímos a panorâmica nesta janela aqui embaixo. Nós podemos alterar o espaçamento entre os cortes. Aqui está meio milímetro, se eu quiser eu posso botar 1 milímetro, por exemplo. Observem que o espaçamento já aumentou aqui. Ó. Então a distância entre um corte para sagital e outro está uma distância de 1 milímetro. Eu posso maximizar a janela que me interessa e dar atenção apenas à reformatação dos cortes para sagitais. Eu posso voltar aqui e eu também posso maximizar as outras janelas que me interessam. Panorâmica. Para sagital e assim por diante. Então, essas seriam as ferramentas básicas de navegação pelos cortes tomográficos.
o ajuste da panorâmica através desses pontos, e a gente pode customizar, adicionar pontos ou remover pontos aqui através dessas ferramentas que estão aqui nessa barra ao lado, na barra lateral aqui, dessa janela axial. Nós podemos alterar o espaçamento, construímos a nossa panorâmica e estamos habilitados a fazer a navegação. Essa navegação ela é facilitada através dessas barras de rolagem e também através dessa ferramenta que se chama Navegar Cortes com Clique. Então, quando nós selecionamos essa ferramenta, aonde nós clicarmos nas imagens, automaticamente todos os cortes são sincronizados no ponto onde nós clicarmos. Eu já consigo fazer uma navegação bem rápida onde realmente me interessa visualizar. Seja na raiz do dente, seja na altura do osso, na região do seio aqui. Ele já corta, ele já faz a sincronização dos planos no ponto onde eu clicar. Isso aqui nos cortes bidimensionais. Nas janelas, obviamente, bidimensionais, aqui da tomografia. Nós temos a opção dessa ferramenta, que é a ferramenta PAN, que basicamente é deslocar a janela. Se a gente achar que ela está muito lateralizada ou muito deslocada para cima ou para baixo, a gente tem condições de ajustar essa janela. Claro que depende muito da resolução da tela que está sendo usada e assim por diante. Mas é uma ferramenta bem útil também para a gente poder deslocar. Tem a ferramenta de zoom, zoom menos ou zoom mais, sendo que essas ferramentas de zoom e de pan, elas todas podem ser usadas de uma vez só tendo um mouse. Usar um mouse no planejamento virtual é muito importante. Agiliza bastante o processo pelo fato de ter o scroll no mouse e você conseguir pressionar o scroll para realizar esse tipo de deslocamento aqui na imagem, conseguir aplicar um zoom mais ou zoom menos de uma maneira bem ágil. Então facilita bastante. Aos que usam muito o computador portátil, é importante ter um mouse também para realizar o planejamento virtual. Basicamente, são essas as ferramentas de navegação pelas imagens tomográficas. Observe que a gente não fez ainda nenhuma mensuração, não adicionamos implantes, apenas navegamos pelos cortes. Bom, a próxima etapa é o posicionamento de um implante. Como que a gente vai fazer o posicionamento desse implante? Primeiramente, nós vamos navegar até a região que nos interessa para o posicionamento desse implante e nós vamos realizar mensurações anatômicas. O P3 Dental permite ao usuário realizar mensurações com uma régua. Então nós vamos fazer essas mensurações. Além das réguas que existem aqui nas janelas, como vocês podem ver, são réguas milimetradas, cuja escala acompanha o tamanho real da imagem, então ela é proporcional ao tamanho que está ali, justamente para preservar obviamente, a proporcionalidade entre o tamanho da imagem e o que a gente está vendo na tela aqui. Então, já existem essas réguas aqui na própria tela do próprio P3 Dental, nos eixos X e no eixo Y aqui de cada janela. Mas fora essas réguas, a gente pode fazer uma medida em cima do corte que nos interessa, em cima da região anatômica, em cima da estrutura anatômica. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma medida nesse corte, que é um corte equidistante aqui do ponto de vista mesiodistal entre uma raiz e outra, que é justamente esse corte aqui 44, no corte parassagital, onde que eu estou visualizando aqui através da panorâmica, eu estou vendo que ele está praticamente equidistante entre uma raiz e outra,
e eu vou dar prioridade para esse corte aqui. Bom, como que eu consigo dar prioridade para ele e visualizar apenas esse corte? Basta eu dar um clique duplo nesse corte. Então, eu dei um clique duplo e eu já consigo maximizar o corte que me interessa. Então, eu estou no corte 44 para sagital. Perfeito. Agora, eu vou fazer uma medida, vou fazer uma mensuração. Então, eu venho até a barra de ferramenta superior, eu vou adicionar uma nova medida. Eu vou clicar aqui nesse ícone, adicionar nova medida, eu vou até a região do corte aqui, eu vou iniciar a medida, eu vou clicar aqui nessa cortical, ó, bem na cortical inferior, eu clico, pressiono o botão do mouse esquerdo e arrasto até onde eu quero medir. Então, eu quero medir até essa outra cortical aqui. Então, aqui eu tenho uma medida de 14,54 milímetros. Já fiz uma medida de altura. Agora eu vou fazer uma medida de largura. O mesmo procedimento. Eu clico aqui nessa régua mais, adicionar nova medida. Eu clico na região onde eu vou iniciar a medida, pressiono o botão, arrasto até onde eu vou finalizar a medida e solto. Então eu tenho 14,5 por 7,4. Muito bem, eu tenho muitas opções aqui nessa região para instalar um implante. Então existem N implantes no mercado, com vários diâmetros, vários comprimentos, e eu vou escolher um para poder posicionar aqui nessa região. Então, para que eu consiga posicionar o implante nesta região que me interessa, eu vou clicar na ferramenta de adicionar o implante. Eu vou clicar aqui nessa ferramenta de adicionar implante, onde vocês podem ver aqui na barra de ferramenta superior. Tem um símbolo do implante, um ícone aqui do implante com um sinal de mais. Então eu vou adicionar, eu clico aqui nessa região, eu arrasto o cursor do mouse até a região que me interessa, onde eu vou instalar o implante, eu vou clicar aqui e automaticamente ele já vai mostrar um implante. Eu cliquei e ele já mostrou um implante. Certo? No momento que eu clico e ele mostra o implante, ele já habilita aqui a ferramenta para que eu consiga deslocar o implante. Então, para eu mover o implante, essa ferramenta aqui ela tem que estar habilitada. Mover implante. Eu habilito essa ferramenta clicando nela, clicando nesse ícone, e eu vou até o implante, clico no centro do implante, preferencialmente, e arrasto ele. Clico, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto esse implante aonde eu quero posicionar ele. Vamos às ferramentas agora específicas do implante, até para nós entendermos o que é um implante aqui e quais as estruturas que estão associadas ao implante. Então, para que a gente consiga entender todas as estruturas que estão associadas a esse implante, nós viemos aqui nesse ícone que se chama Gerenciar Implantes. Nós vamos clicar aqui no Gerenciador de Implantes e, ao clicarmos no Gerenciador de Implante, ele vai abrir uma tabela com os dados daquele implante. Então, é um implante que eu instalei, que eu posicionei naquela região, implante 1. O diâmetro desse implante é 13,5 milímetros, o comprimento desse implante 11 milímetros, o pilar 5 milímetros, o ângulo do pilar está 0, e tem uma última coluna que se chama anilha, que eu vou explicar mais para o final da nossa apresentação o que seria a anilha em si, e daí a gente já vai abordar a questão da cirurgia guiada. Aqui a gente está abordando apenas o uso das ferramentas para posicionar apenas o implante. Depois eu vou explicar mais para o final a etapa do uso da anilha e para que serve uma anilha. Mas aqui basicamente o que seria o implante? Um implante 13,5 por 11 que foi posicionado aqui. Quando a gente clica naquele ícone e clicamos na imagem, ele já mostra o implante 13,5 por 11. A gente pode customizar, alterar o diâmetro e o comprimento desse implante.
A cor do implante, ele está com a cor verde. Vocês podem ver aqui o contorno desse cilindro em verde aqui no corte, representa o implante. O pilar, ou componente protético, aqui está representado pela cor amarela, nesse contorno em amarelo, e o comprimento que ele está mostrando ali é de 5 milímetros. Eu vou alterar aqui esses parâmetros para que vocês possam ver a alteração ali no programa. Se eu alterar esse implante para um 13,5 por 9, e se eu alterar esse componente protético para 13,5, eu alterei, fechei o gerenciador de implantes, vocês podem ver que o implante diminuiu o comprimento para 9 milímetros e o seu respectivo componente protético pode representar um transmucoso, pode nos dar uma ideia aqui de espaço transmucosal da cervical desse implante até a mucosa, até a gengiva aqui que vocês podem ver. Inclusive, a gente pode fazer uma mensuração. Se esse fosse o posicionamento do implante, nós poderíamos medir da cervical do implante até a gengiva e nós teríamos aqui, até o limite da mucosa, em torno de 4,7, quase 5 milímetros. Então nós teríamos aqui a possibilidade de representar entre 4,5 e 5 milímetros esse componente aqui. Então aqui nós temos um componente de 4,5, um transmucoso, por exemplo. Esse implante, ele está um 13,5 por 9, mas observem que tem um espaço aqui, do ápice do implante até essa região da cortical, onde nos traria um travamento maior, tem um espaço importante ali da faixa de 3,9 milímetros. Assim como eu abri aqui o gerenciador do implante, nós temos aqui um gerenciador de fitas métricas, gerenciador de réguas, onde a gente consegue visualizar as medidas que foram feitas aqui nesse planejamento. Voltando ao nosso gerenciador de implantes, nós temos aqui opções para o implante. Então aqui nós estamos visualizando o implante, o contorno do implante, a gente pode visualizar o implante com preenchimento. Então ele não vai apresentar apenas o contorno, ele vai estar totalmente preenchido. Eu vou mostrar para vocês como que fica o resultado, que a gente também pode trabalhar na transparência daquele implante em relação à imagem. A descrição do implante, ou seja, o índice daquele implante, o número daquele implante, a gente pode mostrar o índice dele, a gente pode mostrar o nome dele, a gente pode mostrar o tamanho. Eu vou clicar aqui em tamanho e daí vocês vão visualizar. Ele já mostra que esse é um implante de 13,5 por 9. É uma opção de usuário. Ao invés de visualizar apenas o número do implante, de acordo com a ordem de posicionamento do implante, seria o implante 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, nós temos a opção de visualizar apenas as informações de diâmetro e de comprimento desse implante. Esse implante, a gente pode atribuir uma transparência a esse implante aqui no gerenciador de implantes. Então, eu vou em gerenciador de implantes, nós temos aqui transparência e a gente pode alterar esse cursor deslocando-o para a direita ou para a esquerda, regulando aqui a transparência. Quanto mais eu desloco para a direita, mais transparente ele fica. Ficou bem transparente. Com a transparência a gente consegue visualizar o implante e o osso concomitantemente. Eu vou atualizar aqui o comprimento desse implante e eu vou utilizar um comprimento de 11 milímetros. Ok? Vamos supor que fosse um implante Cone-Morse, e se nós quiséssemos que esse implante ficasse infraósseo, nós poderíamos também posicioná-lo. Aqui eu intruí um pouco mais esse implante e nós temos condições de visualizar que ele está entre aproximadamente 1,8, 1,9 milímetros infraósseo.
implante posicionado, nós temos como visualizar esse implante em relação ao osso e a distância desse implante em relação às raízes adjacentes. Principalmente na janela panorâmica. Na axial também conseguimos visualizar esse implante em relação às raízes. É interessante também realizarmos uma medida da borda do implante até a borda distal da raiz. Então nós temos aqui uma distância mesodistal em relação ao elemento 13 da ordem de 2,27 milímetros e uma distância mesodistal da borda distal do implante até a borda mesial desse elemento, que provavelmente seja um elemento 16, na ordem de 2,99, quase 3 milímetros. Então, do ponto de vista de planejamento, de tipo de implante, de diâmetro, fica o usuário com total liberdade de alterar esses parâmetros. Observem que eu apenas posicionei o implante, eu não realizei uma rotação ainda. Eu também posso fazer um ajuste de rotação vestíbulo-palatina nesse implante, clicando nesse ícone que se chama rotacionar implante. Então eu vou clicar aqui nesse ícone, eu vou arrastar esse ícone até o implante, vou clicar preferencialmente na região apical desse implante, pressionar o botão e arrastar o mouse para a esquerda ou para a direita, eu consigo rotacionar esse implante. Eu posso fazer isso com o mouse, ou no momento que eu selecionei a ferramenta e selecionei o implante que eu quero rotacionar, eu também posso utilizar as setas do teclado. Utilizar as setas do teclado me permite uma rotação com um ajuste fino. A cada clique em uma das setas, seja para a esquerda ou para a direita, eu rotaciono 1 grau esse implante. Isso é interessante quando você quer fazer um pequeno ajuste angular no implante sem a necessidade de usar o mouse, que lhe permite variações angulares que não são espaçadas, né, regularmente, assim como se fosse utilizando a seta do teclado, que lhe permite fazer uma rotação de grau em grau. Esses ajustes de rotação são possíveis de serem realizados também. A pré-definição desse passo angular é possível realizar através das preferências. Então nós temos aqui preferências ajuste fino. Voltando aqui, preferências, ao lado aqui do gerenciador de implantes. Ajuste fino, aqui nós temos então a possibilidade de alterar esse passo angular. Então nós podemos colocar passos angulares de 1 em 1 grau ou de 1/10 de grau, por exemplo. Se você quiser um pequeno ajuste angular nesse implante. Eu vou voltar aqui para 1 grau, o valor padrão, que já vai nos atender bem aqui nessa demonstração. Então, observem que aqui no corte 44, no corte parasagital, eu fiz uma rotação vestíbulo-palatina. Vestíbulo-palatina na região do ápice e palatino-vestibular na região cervical. Eu posso centralizar bem esse implante em relação ao rebordo e já consigo visualizar esse implante aqui nessa região. Muito bem. Fiz aquele ajuste angular no plano parasagital, no corte parasagital. Eu também tenho condições de realizar esse ajuste angular aqui na panorâmica. Eu posso fazer uma rotação mesodistal na panorâmica. Então, eu também tenho essa liberdade de trabalhar nessas rotações aqui, para, inclusive,
buscar um paralelismo desse implante em relação à raiz adjacente, que no caso seria a raiz desse canino. Muito bem. Recapitulando o que fizemos. Utilizamos as ferramentas de navegação através das imagens tomográficas, realizamos mensurações anatômicas, mensurações lineares nos cortes que nos interessam, no axial, no cross, visualizamos esse implante nessas janelas bidimensionais. Obviamente, posicionamos o implante, alteramos o seu diâmetro, o seu comprimento, alteramos o comprimento do componente protético e alteramos a rotação desse implante. Temos também a opção de alterar a rotação do componente protético. Então, se nós, por exemplo, clicarmos com o botão direito sobre o implante, nós temos a opção de ajustar o ângulo do pilar. Então, eu tenho a opção nesse corte para sagital, eu posso definir o ângulo. Se, eventualmente, o teu componente protético já possuir um ângulo pré-definido, por exemplo, de 17 graus, eu vou colocar aqui 17, digitei 17. Eu vou definir em qual direção que esse componente protético vai rotacionar, se vai ser para vestibular ou para palatino. No caso, eu vou rotacionar para palatino e vou aplicar. Então, quando eu aplicar, vocês vão ver que o componente em amarelo, que é o componente protético, ele vai rotacionar 17 graus para palatino. Apliquei e observem que ele rotacionou 17 graus. Então, esse componente está rotacionado 17 graus nesse plano para sagital. Uma rotação vestíbulo-palatina de 17 graus. Se você não quiser a rotação de 17, não quiser utilizar um pilar de ângulo 17, você pode voltar a um pilar paralelo ao longo eixo do implante, com ângulo zero, e aplica e o pilar volta à condição inicial. Voltando aqui, clicando com o botão direito sobre o implante, nós temos controle sobre variáveis específicas associadas ao implante. Então, clicando com o botão direito sobre o implante, propriedades, nós conseguimos abrir também essas opções de alterar diâmetro, comprimento do implante, a cor do implante, o pilar, o comprimento, o seu respectivo ângulo e a sua cor, exibir anilha, travar o implante, e eu tenho opções avançadas que se referem ao tipo kit cirúrgico e anilha, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas antes da gente avançar na questão da anilha, vamos apenas fechar essa primeira etapa de navegação e de posicionamento do implante. Observem como, com poucas ferramentas e ferramentas muito importantes, a gente consegue posicionar o implante e fazer um estudo bem rápido, bem simples, no corte tomográfico, no exame do paciente, sem complicações. A gente consegue rapidamente fazer esse estudo, e ao fazer o estudo a gente tem condições de vir aqui e salvar o projeto. Então, as alterações que foram feitas, eu posso vir aqui e salvar o projeto. Clicando aqui em arquivo salvar, eu posso salvar como com um nome diferente, ou eu posso clicar aqui direto e salvar. Se você tiver que fechar o arquivo e abrir de novo, você vai abrir da onde você salvou tranquilamente, não precisa repetir o projeto ou o planejamento. Então, é uma grande facilidade que você tem de o estudo que você começou daquele caso, daquele paciente que você vai atender, que você vai receber, que você quer mostrar o planejamento, você tem todos esses recursos muito simples, muito fáceis de serem utilizados no software. Muito bem. O que nós até agora mostramos são as ferramentas básicas para você planejar um implante nos cortes tomográficos aqui do software. Agora, eu vou mostrar para vocês os recursos de visualização tridimensional que o software oferece.
Então, esses recursos de visualização tridimensional, nós podemos acessar esses recursos aqui na janela, no ícone Gerenciar Geometrias. Então, nós temos aqui um gerenciador de geometrias aqui nessa barra de ferramentas superior ou aqui na janela tridimensional. Janela 3D, visualização 3D, gerenciar geometrias. Eu vou clicar aqui nesse ícone, ele vai abrir aqui uma tabela com as geometrias. E essas geometrias que vem no projeto, assim como eu expliquei nos webinars anteriores, elas se referem àquela etapa lá de digitalização do paciente. Digitalização do modelo de gesso, digitalização da guia tomográfica, digitalização do modelo de gesso com enceramento. Então, as digitalizações dessas estruturas, a partir destas digitalizações, é possível importar essas digitalizações tridimensionais e fusionar essas informações com as imagens da tomografia dentro do software P3Dental. E essa é uma etapa que nós fazemos aqui internamente na empresa, nós montamos o arquivo, nós fusionamos essas estruturas com as imagens tomográficas e enviamos já o arquivo pronto já para o profissional realizar o planejamento e visualizar essas estruturas. Ele não precisa ter um trabalho de processar a imagem, de fusionar. Isso tudo fica de nossa parte, da nossa equipe de planejamento e de processamento aqui na empresa. Nós já deixamos o arquivo pronto para o cirurgião apenas abrir e já visualizar rapidamente, fazer as alterações que ele achar necessário. Então, aqui eu já importei algumas ferramentas, algumas estruturas, algumas geometrias já fusionadas com a Tomo para que vocês possam visualizar. Uma delas seria a própria maxila aqui do paciente em 3D. Ó. Então, a própria maxila do paciente em 3D, a gente já consegue visualizar aqui na janela tridimensional. Implante posicionado e a emergência do implante em relação aos dentes vizinhos, o implante em relação ao osso, a estrutura óssea, e assim por diante. Aqui na janela 3D nós temos algumas visualizações pré-definidas, frente, trás, esquerda, direita, topo, fundo. Fora essas visualizações pré-definidas, nós temos condições de clicar com o mouse e arrastar. Arrastar para a esquerda, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar o mouse para a esquerda ou para a direita, pressionando o botão esquerdo, automaticamente a estrutura rotaciona também. Pode usar o PAN aqui no mouse, pressionando o scroll do mouse. Facilita bastante arrastar aqui o 3D. Muito bem, então nós vimos aqui a maxila, o osso. Né? Vamos no gerenciador de geometrias e vamos visualizar as outras estruturas que estão lá. Então aqui nós temos a maxila e nós temos os modelos digitalizados, o modelo de gesso aqui digitalizado e fusionado com a Tomo. Então se eu ligar aqui a lâmpada desse modelo no cross, panorâmica, axial e no 3D, eu já consigo visualizar ali aquele modelo digitalizado e fusionado com a Tomo. Aquele modelo digitalizado e fusionado com a Tomo. Eu posso ocultar a maxila e mostrar apenas o modelo. Também aqui no gerenciador de geometrias, basta eu ligar ou desligar a lâmpada. Com o modelo digitalizado, nós temos a topografia correta, adequada, tanto dos dentes como da estrutura gengival.
Além do modelo digitalizado, nós temos a opção de visualizar o enceramento naquele modelo, ou seja, se o profissional enviou para nós um modelo físico com enceramento, nós temos condições de digitalizar esse modelo e digitalizar o enceramento também e conseguimos visualizar essas estruturas no software. Ou, se ele não mandar o modelo, se ele já mandar o arquivo digitalizado, seja o profissional, o cirurgião, ou seja a radiologia, nós também temos condições de, através desse arquivo, que é um arquivo no formato STL, nós temos condições de fusionar esse arquivo com a tomografia também. Aqui eu vou mostrar agora o enceramento e vocês podem ver aqui o enceramento nessa outra cor, que foi posicionado na região edêntula. Desculpe. Aqui vocês podem ver o enceramento e o modelo. Sem o enceramento, eu apenas possuía a referência de emergência do implante, mas eu não tinha um dente aqui para ter uma real noção de onde esse implante emergiria. Apesar de ter os elementos mesiais e distais aqui, que já facilitam. Mas, tendo o enceramento, o planejamento fica muito mais preciso. Então, aqui eu consigo visualizar a emergência do implante em relação ao dente, ó. E aqui eu observo que eu posso distalizar um pouco esse implante, principalmente a cervical dele para sair mais no centro dessa coroa. Eu já consigo visualizar isso. Então, se eu voltar na panorâmica, eu clico aqui no implante e eu posso usar o ajuste fino da rotação do próprio teclado. Clicando com a seta para a esquerda, por exemplo, eu estou rotacionando mais para a distal. Ó. Então, 2 graus. Observem que lá o 3D já atualizou. Eu já consigo visualizar que o implante está saindo mais ao centro da coroa. E essa é uma ferramenta muito importante. Ela é fundamental para o planejamento virtual e que vai redundar numa cirurgia guiada. Com essas variáveis já previstas no planejamento. A emergência do implante, o componente, a altura transmucosal, o componente que vai ser usado, o comprimento do implante, o diâmetro do implante. Observem que, agora que nós estamos mostrando essas estruturas que foram fusionadas com a tomografia, a gente consegue visualizar, além da tomografia, nós conseguimos visualizar esses contornos que representam o modelo escaneado e o contorno aqui do enceramento. Então, eu já consigo ter uma delimitação muito mais precisa, principalmente do tecido gengival aqui. Eu já consigo ter uma medida mais precisa desta distância transmucosal. Porque eu tenho o contorno do modelo de gesso que define o meu contorno gengival. E o contorno protético aqui desse enceramento. Para os demais implantes, também é possível realizar aqui o posicionamento de maneira bem rápida. Observem que naquele primeiro momento eu posicionei o implante utilizando o plano parassagital. Eu posso posicionar o implante diretamente na panorâmica. Então, se eu clicar aqui na ferramenta de adicionar o implante, eu clico aqui diretamente na panorâmica e eu adiciono esses implantes na região que me interessa, aqui na região edêntula. E agora eu faço o ajuste aqui do posicionamento desse implante e da rotação desse implante.
Se eu quiser um 13,5 por 11 ou se eu quiser um 13,5 por 13 aqui, por exemplo. Se for cone mortis, é melhor que seja por 11 aqui, nessa região. Eu já consigo visualizar a emergência do implante em relação ao dente. Aqui no caso seria o elemento 22. E eu posso ajustar aqui rapidamente o posicionamento desse implante. Mas com o approach palatino aqui, como vocês podem ver. Posso mostrar aqui no meu 3D e visualizar a emergência desse implante em relação àquela coroa. Se for necessário, eu também posso, por exemplo, mesializar um pouco mais o implante e posso eventualmente inclinar esse implante, fazer um pequeno ajuste de inclinação para que ele fique o mais paralelo possível com o longo eixo desse elemento que seria o elemento 22. Vou intruir ele um pouquinho mais para buscar um travamento mais apical. E vou fazer um pequeno ajuste filar. Ok. Visualizei ele rotacionando. E agora eu vou para o elemento 23. No caso do elemento 23, se eu quiser, por exemplo, paralelizar esse elemento em relação ao elemento adjacente, que no caso seria o 22, eu posso. O P300 permite o paralelismo entre os implantes. Basta eu vir aqui no gerenciador de implantes, angulações, gerenciador de implantes e angulações. Então, angulações entre implantes. Selecione os implantes desejados. Quem vai ser o implante A, quem vai ser o implante B. O meu implante A vai ser o implante número 2. E quem é o implante número 2? Se a gente vier em opções aqui em índice, o implante número 2 corresponde ao elemento 22, que foi o segundo implante que eu adicionei no planejamento. Então, o implante 2 vai ser correspondente ao elemento 22, e o implante 1 é o do elemento 23. Quando eu seleciono um e outro, o software já calcula a diferença angular tridimensional entre um implante e outro. Então aqui nós temos 18,56 graus, quase 18,57 graus de diferença entre um implante e outro. Se eu clicar no botão alinhar implante B com implante A, automaticamente esse ângulo entre os implantes vai zerar e eles vão ficar paralelos. Então eu vou clicar e vocês vão visualizar que o implante vai paralelizar. E no caso, paralelizou com 1, eu vou clicar com o 3 aqui no caso. Alinhar implante B com o A. Vamos voltar aqui no nosso implante 1. Vamos olhar aqui para o implante 2 e o implante 3. Eles paralelizaram. Eles paralelizaram. Mas a emergência desse implante ela não está correta. Nós temos que ajustar aqui. Ó. Ficou muito vestibularizado, a gente vai deslocar ele mais para palatino. E ao deslocar mais para palatino, observem que já corrigimos, tanto em relação ao osso,
como em relação à coroa daquele enceramento ali. Se for necessário, a gente pode distalizar um pouco aquele implante. Então, paralelismo absoluto entre os elementos. Paralelismo absoluto. Paralelismo facilita muito sobre o aspecto protético, sobre o aspecto cirúrgico também. Então, é uma excelente ferramenta que o P3 Dental oferece para o planejamento virtual. O nosso implante 1, vamos ajustar ele aqui novamente. Ok. Planejamos os implantes, visualizamos as estruturas tridimensionais, visualizamos o modelo escaneado, visualizamos a maxila, estrutura óssea. Temos condições de deixar essas estruturas transparentes, né? Podemos ocultar e visualizar o implante, a estrutura óssea. Ao deixar transparente a estrutura, a gente consegue visualizar o padrão do alvéolo aqui na região interna do osso também. Mas em termos de, em caráter mais qualitativo visual, mas também é possível visualizá-lo. Posicionamos, portanto, os nossos implantes. Agora, vamos abordar algumas ferramentas, aqui, algumas opções importantes do planejamento, que é a definição do kit cirúrgico, no caso que a gente está fazendo um planejamento para a cirurgia guiada. Então, nós definimos aqui o kit, em gerenciador de implantes opções, eu vou escolher aqui o kit, você vai visualizar aqui na lista de kits cirúrgicos aqui que o nosso software é compatível, tem N fabricantes, os nacionais e fabricantes internacionais. Se o fabricante que você utilizar não constar nesta lista, você clica em outro e nos informa qual fabricante você vai usar. Mas vamos supor que seja um fabricante como Neodent, por exemplo, Neodent e Neoguide. Quando você clica, automaticamente o planejamento já define as alturas, as distâncias da anilha até o implante de acordo com o kit da Neodent. Estou falando de anilha, mas a gente não está visualizando anilha aqui no software. Vamos visualizar agora através do gerenciador do implante. Então lembrem que lá na última coluna tinha anilha. Nós vamos ligar a lâmpada da anilha e mostrar aqui as anilhas. Então nós, ao habilitarmos as anilhas, nós já conseguimos visualizar o implante, o componente protético e aqui o que seria a anilha propriamente dita. No 3D fica mais fácil de nós visualizarmos. Então nós conseguimos visualizar as 3 anilhas aqui. Muito bem. Se vocês olharem, as anilhas aqui essas anilhas que nós estamos visualizando, elas vão colidir aqui, ó, com os dentes. Ela vai ter aqui uma colisão mesodistal. Aqui também vai ter uma colisão com o dente, não só com o dente, mas com a mucosa, que a anilha invadiu a mucosa. Numa situação como essa, a gente precisa corrigir. E como que nós corrigimos? Nós, primeiramente, se a anilha não, se
Se ela não couber nesse espaço mesodistal, a gente tem que usar uma anilha com diâmetro menor. E para isso, dando o exemplo do kit da Neodent, eles têm uma anilha padrão, que é a que a gente está visualizando aqui, que é uma anilha de 5 milímetros de diâmetro interno. E existem mais duas outras opções, né, de anilhas estreitas. A anilha estreita para implante 3,5 e uma anilha mais estreita para o implante 2.9 Facility. Se eu clicar aqui nesse implante 1 com o botão direito, eu posso acessar as propriedades, eu posso ir em opções avançadas e eu posso escolher o tipo da anilha que eu vou usar. Padrão metálica, estreita metálica. Padrão impressa, estreita impressa. Padrão metálico ou estreita metálica, se eu clicar aqui em estreita metálica, eu atualizo, vocês vão ver automaticamente aqui no 3D já se transformou aquela anilha padrão numa anilha estreita. Ou seja, essa anilha servirá nesse espaço mesodistal, principalmente para esse implante que é 3,5. É uma anilha estreita NeoGuide para implante 3,5. Ok? Muito bem. Se vocês observarem, essa anilha aqui não vai ter interferência com a mucosa. Ela não vai ter interferência com a mucosa. O problema de colisão mesodistal já foi resolvido porque nós utilizamos uma anilha estreita. Agora, para o implante 2 e para o implante 3, na região do 22 e do 23, nós temos um problema aqui de colisão dessa anilha, não só com o dente, mas também com a mucosa. Como resolver? Então nós vamos até o implante 2, nós observamos que a anilha vai invadir aqui o espaço da mucosa, realmente, e nós vamos... Eu vou colocar o implante, a opção de visualização no contorno, para facilitar a pressão do implante. E vou botar aqui o tamanho do implante. Então, é um 13,5 por 11. Aqui a gente consegue ver muito bem, ó, a anilha invadindo a mucosa e quase a cortical ali, né? Ou seja, isso vai interferir no que deve ser feito numa situação como essa. Deve ser feito o que nós chamamos de offset da anilha. O que seria o offset da anilha? Seria o deslocamento dessa anilha, nós vamos afastar esta anilha mais para o oclusal. Nós vamos manter o longo eixo, o mesmo eixo longitudinal da anilha, corresponderá ao mesmo eixo de inserção do implante, nós apenas vamos afastar a anilha. Quanto afastar? O afastamento ele vai ser proporcional à marcação da fresa. Então, aqui nesse caso nós temos um implante 13,5 por 11. Se você for usar uma fresa, dando o exemplo do caso NeoGuide, nas marcações da fresa você tem as opções de marcações 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Nesse caso, é sempre importante que o offset seja proporcional ao deslocamento na fresa, à marcação da fresa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo onde nós vamos clicar aqui com o botão direito, propriedades, nós vamos em opções avançadas, deslocamento da anilha. Eu vou digitar aqui um offset, por exemplo, de 2 milímetros. Eu vou atualizar, vocês vão observar que a anilha ela vai afastar ali da mucosa, vai afastar 2 milímetros. Atualizei e observem que afastou. Ok? Afastou os 2 milímetros. Ou seja, eu afastei 2 milímetros, significa que eu vou ter que perfurar 2 milímetros a mais. Ou seja, ao invés de ir até a marcação 11 da broca, eu vou até a marcação 13. Basicamente isso. O offset é fundamental para evitar essas colisões. O que nós observamos aqui é que a questão do contato com a mucosa foi resolvido com offset, só que a anilha ainda está colidindo aqui com a coroa do 21. Então, para isso, a gente vai ter que usar aqui uma anilha estreita também. Então, vem aqui e seleciono estreita metálica.
Ok. Já não tem mais aquela colisão. A anilha está afastada da mucosa, não vai mais ter nenhum contato. Perfeito. Agora vamos corrigir para o nosso implante 2 também. O nosso implante 3, no caso, que seria o implante correspondente ao elemento 23. Observem que a anilha também está invadindo aqui o espaço da mucosa. Mesma coisa, propriedades, opções avançadas, offset, 2, atualizo e ele já vai afastar da mucosa. Observem que, a rigor, não teria uma colisão aqui nessa região, entre a anilha e o dente. Entretanto, o espaço entre anilha e dente ele está muito limítrofe ao ponto de preencher essa região aqui com a resina da guia cirúrgica, ou seja, vai se tornar um ponto de fragilidade aqui dessa anilha em relação à guia. Numa situação como essa, também é recomendável utilizar uma anilha estreita. Então, nós vamos alterar aqui essa anilha para uma anilha estreita para corrigir aquele problema. Ok? Então, aqui nós temos um exemplo de um planejamento em que a gente usou anilhas estreitas. Offsets realizados, anilhas definidas. Voltando às nossas opções de anilhas em propriedades, opções avançadas, tipo de anilha. Nós temos a opção, no P3 Dental, nós temos a opção de utilizarmos anilhas metálicas ou ainda utilizarmos anilhas impressas. O que seriam anilhas impressas? No caso de anilhas metálicas, quando a guia cirúrgica é prototipada, após a produção da guia, é feito um trabalho laboratorial de inserção dessas anilhas metálicas na guia. Entretanto, a inserção da anilha metálica na guia faz com que, eventualmente, dependendo da pressão que é aplicada, da forma com que é inserida a anilha, ela possa vir a se desprender da guia. E fora a questão de você ter que inserir aquela anilha posteriormente, pós-produção. Como nós utilizamos um material de impressão 3D propício a guias cirúrgicas, aprovado para ser utilizado como guias cirúrgicas, esse material e a impressora 3D que nós utilizamos de última geração, ela já nos permite imprimir uma guia com um acabamento de máquina no diâmetro correspondente ao diâmetro para que você possa inserir o guia de fresa ou o guia de implante. Isso faz com que você não precise utilizar uma anilha metálica. Então, nós damos a opção para o usuário. O usuário pode escolher. Se ele quer uma anilha metálica, nós mandamos com anilha metálica, ou se ele quiser com anilha impressa, ele receberá com anilhas impressas. Basta ele nos informar que tipo de anilha ele quer, clicando propriedades, opções avançadas e o tipo da anilha. Ok? Muito bem, posicionamos os implantes, definimos as nossas anilhas, os offsets, o planejamento praticamente está pronto. Falta uma última etapa, não menos importante, que é o posicionamento dos transfixadores. Transfixadores são elementos de fixação da guia em boca que já vem no seu kit de cirurgia guiada. Você vai usar a fresa específica para perfurar e vai usar o elemento de fixação que já vem no kit. Então, para que nós possamos adicionar um pino de fixação, e eu vou dar um exemplo aqui, para que nós possamos posicionar um pino de fixação entre esses dois implantes aqui, ó, mais para o vestibular. Nós viemos em implantes, adicionar transfixador. Eu clico aqui, clico na imagem. Vou mostrar aqui o contorno também do nosso transfixador, para ficar melhor de visualizar. E eu manipulo o transfixador como se fosse o próprio implante.
O transfixador padrão que aparece no software, ele é um transfixador de 12 milímetros de comprimento e aqui a anilha desse transfixador que é uma anilha de 8 milímetros de comprimento. Esse pino de fixação ele pode ser customizado, ele pode, assim como o implante, pode ser alterado o diâmetro, o comprimento dele de acordo com as características do fixador que vem no seu kit de cirurgia guiada. Em geral, os fabricantes utilizam esses valores para os pinos de fixação. Em torno de 1,5 mm de diâmetro e um comprimento ativo de 12. Então, por isso que, por padrão, a gente já colocou no software esses valores pré-definidos, mas você tem total liberdade de alterar. Então, você posiciona esse pino de fixação. Ele é muito parecido com um mini implante ortodôntico para a estabilização da guia, uma estabilização vestibularizada. Então, o pino está bem entre os implantes. Observem que os implantes mudaram de cor e o pino de fixação também, né? Eles ficaram vermelhos. Por quê? Porque no software nós colocamos um alerta de proximidade entre implante e entre pino de fixação. Implante, implante, pino de fixação ou pino de fixação e implante. E esse alerta de proximidade, ele aparece quando a distância está menor do que 2 milímetros. Não significa que tem colisão, mas que apenas para alertar o usuário da proximidade. Então sempre vai ter essa proximidade quando o implante estiver próximo do outro a uma distância menor do que 2 milímetros ou próximo de um fixador a uma distância menor do que 2 milímetros. Okay? Então aqui posicionamos um pino de fixação numa região onde não tem um espaço mesodistal onde não tem raízes e um espaço entre os dois implantes. É um pino de fixação temporário, apenas para estabilizar a guia, obviamente, na hora da cirurgia. Só que é o elemento de fixação que vai ser o primeiro elemento a ser posicionado no paciente, a guia posicionada em boca e o elemento de fixação utilizado para estabilizar a guia para que a cirurgia possa ser iniciada. Então aqui nós temos, observem, nós temos um espaço para colocar um pino de fixação nessa região e eventualmente um pino de fixação palatino, que pode ser o próprio pino de fixação ou ainda um parafuso de enxerto. Eu posso adicionar esse elemento também na região palatina. Também é uma possibilidade. Que, em geral, o pessoal acaba utilizando também parafuso de enxerto, sendo que você pode planejar no software, inclusive medir a espessura do osso, medir a espessura gengival e ter condições de realizar essas mensurações. Após o nosso planejamento, nós temos condições de visualizar o relatório também desse planejamento, que seria correspondente a essa etapa, como vocês podem ver à esquerda aqui da tela, relatório. Relatório. Cliquei em relatório, aparece em relatório os implantes posicionados, a tabela com os implantes que foram posicionados, o kit que foi utilizado e os transfixadores. Aparece também aquele alerta de proximidade, que nesse caso nós vimos que não vai ter colisão, a gente tem condições de ignorar. Três implantes planejados, tipo de anilha que foi utilizada, o offset por anilha, que é muito importante ter essa informação na hora da cirurgia, até para saber se você tem que perfurar mais ou não. E aqui no caso, para esses dois implantes sim, o kit que foi utilizado e a conclusão do relatório. Posso concluir o relatório e me encaminhar aqui para o pedido de guia. Quando eu chego na etapa do pedido de guia, eu já preencho esse formulário com os dados do meu paciente, o nome do cirurgião, endereço, cidade, CEP, estado, telefone. Comentários do planejamento, se você quer uma revisão adicional da nossa equipe, se você quer alguma
particularidade associada ao planejamento, alguma análise específica você pode escrever aqui, algum detalhe que você queira que seja analisado, algum contato que você queira que seja feito posterior, os dados da cirurgia, ou seja, se você vai usar aqui, por exemplo, um parafuso de enxerto, você marca, que daí a gente já faz um furo no palato da guia, já manda a guia pronta já para você utilizar o parafuso de enxerto. Você vai marcar aqui a data da cirurgia, quando que vai ocorrer essa cirurgia, vai nos informar. Se você não tem a data definida, você pode marcar indefinida, o local de entrega e você envia o seu pedido. De uma maneira muito simples, muito rápida e com essas ferramentas muito simples de serem utilizadas, você consegue definir um planejamento cirúrgico virtual no P3 Dental. Cabe salientar que a nossa equipe, quando recebe as informações, assim como eu comentei nos webinars anteriores, quando a gente recebe as imagens do seu paciente, o modelo de gesso, no caso do desdentado parcial, ou a tomografia, o duplo escaneamento com guia tomográfico para o desdentado total, a gente já monta esse arquivo e já envia uma sugestão de planejamento como essa que eu montei aqui junto com vocês. A gente já manda uma sugestão, então você já vai receber um arquivo bem adiantado, um planejamento bem adiantado. Isso vai facilitar e muito o trabalho quando você abrir o arquivo no seu computador e for fazer as mudanças, as alterações que você achar necessário. Ok? Esse, portanto, foi o tema do webinar de hoje com as ferramentas intuitivas do software P300, as ferramentas básicas aqui e como você consegue fazer um planejamento de uma maneira muito rápida. Obviamente, no evento de hoje, eu procurei utilizar e explicar as ferramentas de uma maneira mais pausada e mais específica para que a gente pudesse acompanhar num ritmo adequado, mas que, em geral, um planejamento como esse, você acaba levando 10 minutos, 15 minutos para realizar um planejamento. É muito simples poder realizar um planejamento no software P300 e a nossa equipe já envia também o arquivo. Quando você nos encaminha as imagens para a gente poder montar o arquivo no software, a gente, quando encaminha para o cirurgião, ele já recebe um arquivo bem adiantado que vai facilitar ainda mais o trabalho dele e a nossa equipe também fica à disposição do cirurgião para que ele consiga realizar o planejamento da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível. Eu vou retornar lá para a nossa apresentação. E voltando aqui à nossa apresentação, nós conseguimos, apenas para a gente poder fazer um resumo do que a gente viu, nós vimos as ferramentas do software P3 Dental, ferramentas de navegação pelas imagens tomográficas, as mensurações anatômicas que a gente fez, o posicionamento, a translação e a rotação dos implantes, a visualização tridimensional dos implantes e, pessoal, convido vocês a acessarem o site e a baixarem o software. O download é grátis, a instalação tanto para Mac como para Windows. Baixem o software P3 Dental e baixem os exemplos que estão lá no site para que vocês possam testar o programa no computador de vocês, no consultório, em casa, onde vocês quiserem. Baixem o programa, instalem, façam o cadastro. Quando vocês abrirem o programa, tem que fazer um cadastro para pedir a chave de usuário. Você clica em solicitar a chave pela internet, ali dentro do programa. A nossa equipe comercial vai mandar a chave por e-mail gratuitamente para vocês baixarem e já começarem a experimentar o software P3 Dental. E, obviamente, convido vocês a nos enviarem os arquivos dos pacientes de vocês para que a gente possa produzir as guias cirúrgicas para que vocês possam, então, realizar não somente o planejamento, mas planejamento e cirurgia com excelência de cirurgia guiada, com a tecnologia P3 Dental. Convido vocês também a acessarem o nosso blog p3dmed.com, onde existem muitos materiais, casos clínicos publicados, vídeos, principalmente casos clínicos dos nossos clientes, que nós convidamos, a cada caso que é realizado, nós convidamos ele a publicar
as fotos, publicar o caso, follow-up, para se gerar esse compartilhamento de informações e cada vez mais se gerar uma massa crítica que venha utilizar planejamento virtual e cirurgia guiada. Ou seja, ferramentas que estão à disposição, acessíveis e que você pode rapidamente aplicá-las em seu consultório. Muito obrigado pela atenção de todos. Em breve, novos temas para o webinar P3 Dental. Acessem as nossas páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram. Acessem o nosso site e a nossa videoaula estará disponível em breve no YouTube e aos que não puderam assistir até o final vão receber o link para que possam assistir quantas vezes forem necessárias. Perguntas, dúvidas, enviem, acesse o nosso site e enviem através do formulário. E nossa equipe comercial também, aos que participaram do evento, nós vamos entrar em contato posterior para que a gente possa esclarecer dúvidas que possam ter ficado. Fiquem à vontade, pessoal, em consumir a nossa solução tecnológica, acessarem o nosso site, acessarem a nossa página. A nossa equipe fica à disposição de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos, uma boa noite. Um grande abraço. Tchau, tchau.